Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Repete em casa, para sempre seja louvado. Uma alegria muito grande, estamos na Rede Século XXI com muita alegria mais uma vez. Alegria que vem do poder do Espírito para levar até você, a sua família, a sua casa. Mais um programa Você Pode Ser Feliz. Um abraço a todos os câmeras, a toda a equipe que está trabalhando conosco nessa manhã. Estamos aqui com muito carinho para dizer para você, em Cristo Jesus você pode ser feliz. Meu amado e minha amada, eu, Henrique Santos Filho, fundador da comunidade Denuncia-me, com muito carinho toda segunda-feira, pela permissão de Deus, nós estamos aqui. E nós sabemos que a palavra de Deus diz, não importa o que nos aconteceu ontem, hoje, o que está acontecendo no nosso coração, que nós derramamos lágrimas, ficamos entristecidos, abatidos. Até no evangelho de hoje, sentimos uma sensação de rejeição, de não preferência, uma série de sentimentos que abalam o meu e o seu coração. Mas uma certeza é, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passa o que era velho e tudo se faz novo. Então, nessa força de Jesus, nessa força do seu amor, do amor de Deus com o Filho, o Espírito Santo é que vai trazer uma alegria para nós. Aliás, alegria é fruto de quem tem o Espírito Santo. Então, para você, um dia abençoado, um dia de vitória. Vamos deixar para trás as coisas, vamos resolver aos poucos o que precisa e fazer desse dia um dia muito feliz. Meu amado e minha amada, eu quero começar esse programa de hoje mais uma vez, convidando você em casa, você que é jovem, menina, menino, pai, mãe, você que está vendo pela internet, que todos nós façamos uma oração de agradecimento nessa manhã. A palavra de Deus diz que em toda circunstância dai graças a Deus. Tem coisas que a gente... Como é que eu vou agradecer a Deus uma coisa tão dolorosa? Mas vamos fazer a nossa oração. Vamos nos colocar na presença de Deus. Se ainda não fizemos isso nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo que tens feito em minha vida. Pela alegria de viver, pela minha família, minha comunidade, meus amigos, pelo ar que eu respiro, pelos dons que tu me dás, Senhor. Eu te agradeço pelos relacionamentos que possibilitam que eu cresça a cada dia. Obrigado, ó Pai, em nome de teu Filho Jesus, pelas oportunidades que tem me dado de testemunhar o amor com que amas a mim e a todas as pessoas. Obrigado, Pai, pelo teu perdão em nome de Jesus e por me dar uma vida plena e abundante. Senhor, a Ti nesta manhã, Tu que és o Criador de tudo, o que eu sou, o que eu possuo, dedico a minha vida clamando para que eu veja e faça somente a Tua vontade e que tudo que eu fizer sejam para glorificar o nome santo de Teu Filho Jesus. Amém. Agradeça pelo dom da sua vida, meu irmão, pelo dom da sua vida, minha irmã, e que esse dia seja realmente pleno de, em toda circunstância, a gente saber agradecer a Deus. Se por qualquer motivo agora não dá, daqui a uns minutos respira fundo e diga obrigado, porque estando vivos, nós temos oportunidade de refazer o que nós não pudemos. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido e minha querida, hoje nós queríamos, assim, conversar sobre algo que está muito relacionado com a Quaresma. São 3 pilares que nós temos que a igreja nos convida a viver e a própria palavra de Deus, baseada já no Evangelho de Jesus, quando da quarta-feira de cinzas. Todas as tentações, tudo que aconteceu com Jesus, por nós é pior ainda. Então, a palavra de Deus, e por isso a igreja nos convida na Quaresma, a vivermos uma vida intensa de esmola, jejum e oração. Estamos orando, talvez você fale, já rezo bastante. Eu ajudo uma instituição, mas quando se trata de algo que é a mim que se refere, porque a oração me leva a Deus para glorificá-lo, a esmola me leva ao outro, e o jejum é uma renúncia pessoal minha, meu irmão, Deus e eu. Então nós escolhemos um dos pecados que a igreja chama de pecados capitais, que incomoda às vezes e a gente não percebe. A Igreja Católica
classifica o pecado em 3 tipos. Alguns pecados são extremamente graves, você sabe disso. Pecados mortais, por exemplo, que a igreja fala, nos ensina. É o catecismo da igreja que nos fala isso. Pecado mortal. O que é? Ele é merecedor de condenação. E outros pecados têm menor gravidade. Porque é cometido por mim ou por você pelas imperfeições humanas, as nossas fraquezas. Pecado venial, que a igreja nos ensina no Novo Catecismo, são aqueles que são perdoáveis sem necessidade de uma confissão, o sacramento da confissão. O pecado mortal você tem que confessar, você precisa do sacramento da confissão. O venial são coisas muito simples, por exemplo, mentir para o pai, não é? Você pode confessar, mas eles são passíveis da fraqueza humana. E o principal de tudo que nos fala o apóstolo Paulo, que todos nós pecamos, é o pecado original, que vem da nossa origem, de Adão e Eva, que a Bíblia nos mostra. Transmitido de geração em geração, há um germe dentro de nós que nos leva a viver umas má tendências que nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma escola, nenhuma faculdade nos ensinou isso. Veio inerente do ser humano de geração em geração. E nós podemos perguntar, então, para a gente entrar num dos pecados capitais. O que é pecado? É uma falta contra a razão, uma falta contra a verdade, é uma falta contra a retidão da sua consciência e da minha consciência. É um amor verdadeiro, né, que eu deixo de amar a Deus e ao próximo, eu rompo isso. Isso é pecado. Pecado mortal, voltando, é uma falta grave. Porque destrói espiritualmente uma pessoa. O pecado mortal destrói uma pessoa. O pecado mortal destrói a caridade que está impregnada no coração do homem, no meu e no seu coração, por uma fração grave contra a lei de Deus. Matar, por exemplo, é um pecado grave e mortal. Não pela morte, mas é que faltou algo para o outro. O pecado venial, ele é menos grave. É uma ofensa cometida da fraqueza humana, como disse. Não tira o amor da pessoa, o pecado venial, mas enfraquece a pessoa. Exemplo, uma briga de um pai com um filho, como disse, ou então contar uma mentira que não tenha maior consequência. É um pecado venial. E agora, nós vamos entender o que a igreja mostra pelo Novo Catecismo sobre o pecado capital. Não há registro desses pecados na Bíblia. É muito importante que você perceba isso. Tornaram-se conhecidos pela tradição da Igreja Católica e uma tendência de transmitir esse tema para a reflexão nossa. São classificados como vícios ou pecados capitais. A palavra capital significa caput, cabeça. Ele é a cabeça e pode gerar. Ele por si só não é um pecado, mas ele gera filhos e filhas, filhotes, que leva a gente ao pecado. E a igreja chama de vícios também, vícios capitais, importantes na nossa vida. São chamados assim porque geram outros pecados. E hoje, nós sabemos que são 7 os pecados capitais e que João Paulo II, nosso Papa querido, ele colocou mais 2, um relacionado às drogas e o outro relacionado ao meio ambiente. Foram para 9. Mas, atendendo os 7, nós temos a soberba, a luxúria, nós temos a ira, né, que são pecados capitais inerentes ao ser humano, que vai fazer ele cometer muitos outros pecados. E hoje, aproveitando a quaresma, nós vamos falar do pecado capital da gula. Da gula. É um pecado. Vamos perceber, é um vício que gera o pecado. Segundo São Tomás de Aquino, grande doutor da igreja, as forças destrutivas inerentes ao homem pode submetê-lo a uma situação de prisão, que é a gula. É um pecado capital, um vício capital, como um dos mais primitivos que existe na humanidade. A gula, a necessidade extremas de comer e comer e comer, e às vezes não é só comer, é beber. São as drogas também inerentes aqui, embora o Papa tenha separado as drogas para um estudo, um aprofundamento mais profundo, que faz uma desordem na vida da pessoa e que merece atenção, principalmente nos dias de hoje, quando São Tomás de Aquino, lá atrás, nomeou como pecado capital ou vício capital, mais do que nunca hoje nós precisamos estar atentos. Por quê?
por aquilo que a gula vai gerar no ser humano e vai fazer ele cometer pecado contra si mesmo, da vaidade, do orgulho, que nós vamos observando isso daí aos poucos durante o programa. E aí, nesse tempo da quaresma, que nós somos convidados a fazer jejum, nós conseguimos fazer de coisinhas, que é muito fácil. Mas continuamos viciados no comer. Haja visto que nós vamos conversar aqui, por que é que a pessoa come mais do que o necessário? Porque, na verdade, uma ansiedade, um vazio no seu coração, ela vai compensar na comida, ela pode compensar no sexo, na droga, na bebida, mas ela vai compensar na comida também. Há uma ansiedade tão grande que ela se alimenta mais do que o necessário. Ela se alimenta mais do que o necessário. E daí vem problemas, vem obesidade, vem uma série de enfermidades em que realmente a gente depois luta, e talvez muitos lutam em vão, para poder retomar. Ora, você sabe o quanto é difícil isso. O quanto hoje, nosso tempo, um país inteiro como os Estados Unidos, muito preocupado com a obesidade da infância e dos adolescentes. Aqui no Brasil não é diferente. Herdamos a cultura de lanches de todos os tipos dos americanos e nós estamos vendo nossas crianças já, desde pequenos, desde a tenra idade, já obesos, com problemas sérios de coração, de circulação, diabetes, etc. e tal. Então, por que se torna pecado? Porque nós se autodestruímos. Se autodestruímos. E nós precisamos encontrar, porque cada pecado capital existe uma virtude. Cada vício existe uma solução. E nós vamos ver no programa como é que eu vou combater a gula. Como é que eu vou combater essa ansiedade tão grande de me alimentar mais do que o necessário e que eu não percebo está causando em mim enfermidades e problemas. Ora, em alguns países, você já deve ter acompanhado, se não no nosso, essa obesidade, por exemplo, que vem da gula, o excesso de comer, parece que nos faz dilata todo o estômago, automaticamente toda a estrutura humana. É responsável pelo desenvolvimento de doenças muito graves, como a hipertensão, para quem não tinha histórico na família, nem de pai nem mãe, doenças cardiovasculares, cérebrovasculares, diminuição do colesterol bom, porque come muito, diabetes, infertilidade, entre tantas outras doenças. Nós não percebemos que a necessidade é apenas um pequeno espaço na nossa garganta que nos dá o sabor daquilo que a gente mais gosta, que muitas vezes são os maiores venenos que me faz realmente chegar no estado desse e depois vira crônico. A gente sabe que a obesidade, então, além de ser um campo fértil para todas as doenças que eu falei, possibilita também transtornos alimentares, é claro. Por quê? Uma compulsão alimentar, que é a bulimia ou a anorexia. Ou a pessoa gorda ou ela fica magra demais. Dá um distúrbio tão grande no corpo da pessoa que nós não percebemos isso. Então, aproveitando esse tempo que nós estamos lutando, fazer jejum de refrigerante, de chocolate, talvez seja tão fácil, mas quando nos alimentamos mais do que necessário, porque nossos olhos se alimentam tanto, aí nós podemos estar cometendo pecado contra o templo do Espírito, que somos nós, criando doenças e passando essas doenças para outras gerações. Daí é o pecado. Nós precisamos encontrar virtude para combater a obesidade. Amém? Esse é o tema que nós vamos conversar com você e quero abrir o telefone 0 prestadora 19 3871 9620 ou e-mail para nós, né? Você pode passar rs21.com.br. Mande a sua participação, mande seu pedido de oração, venha se associar a essa obra e vamos debater para que a gente tenha uma Páscoa, uma libertação dos males que estão impregnados em cada um de nós. Convido você a estar ligadinho conosco. Nós estamos aqui no programa, você na sua casa, ligue para nós, participe para que a gente possa aprender um pouquinho mais na simplicidade, aquilo que tem ferido o nosso coração, o coração do nosso irmão e até o coração de Deus. Que Deus nos livre de todos os pecados que se tornaram vícios. Vício não é só droga e bebida, também o alimento, o jogo e tanta coisa. Hoje estamos falando que São Tomás de Aquino disse, o pecado capital da gula. Intervalo, eu volto já.